Prosseguindo no mesmo tema, temos também outra ferramenta essencial para trabalharmos com dados, que são os joins. Você constantemente precisará selecionar dados de outras tabelas para montar suas visualizações, análises e etc. Vamos supor que você tenha registros de alunos em uma tabela, incluindo nome, CPF, data de nascimento, e em outra tabela você tem as notas desse aluno no trimestre. É um exemplo simples, mas já dá para entender que você precisará dessas duas tabelas para montar seu trabalho. Existem vários tipos de junções distintas no SQL. É isso que veremos nessa aula. Então, estamos aqui no SAS, temos dois datasets. Esse primeiro dataset contém as vendas do mês de janeiro, e no dataset abaixo nós temos somente descontos que foram oferecidos no mês de janeiro. Então, a nossa tarefa é gerar uma nova tabela contendo o consolidado do mês de janeiro, porém descontando esse valor de desconto que ocorreu no mês. Então, basicamente, iremos criar com proc SQL, com a linguagem SQL. Eu vou criar uma nova tabela. Então, create table final underline janeiro. Vou chamar essa tabela de final de janeiro. As select. Então, essa tabela ela será uma seleção de a.nome venda. Vou chamar esse a.nome venda de nome cliente. Abaixo, vírgula, a.gênero, as gênero, a.dt venda, as data, underline venda, a.total venda, as valor venda, b.desconto, as desconto. Prosseguindo, agora eu vou criar o cálculo do desconto. Então, esse cálculo do desconto vai ser igual ao total venda menos o desconto. Eu vou chamar esse cálculo de valor final. Eu vou formatar esse valor, vou trazer ele com duas casas decimais, tamanho de 16. Essas informações virão primeiro da nossa tabela de vendas de janeiro. Eu vou passar um alias para a nossa venda de janeiro. Então, basicamente, todas essas informações que eu passei a ponto antes do nome da variável, vem da nossa tabela de vendas de janeiro, que eu passei um alias valendo a. E eu vou fazer uma junção. Então, left join com a nossa tabela de descontos. Então, lib descontos janeiro. E eu vou passar um alias também em B. Então, somente o desconto que está vindo da nossa tabela de descontos, que eu passei aqui em cima. E agora eu passo qual que é a junção que eu vou fazer. Então, eu só vou selecionar as informações de desconto da minha tabela B, se o nome da venda da tabela A, minha tabela de vendas de janeiro, for igual ao nome da venda que consta na minha tabela B. E também a data da venda for igual nas duas. Então, a.dt venda e b.dt venda. Eu vou passar uma ordenação também. Eu vou ordenar a partir do meu nome de venda. Então, ele vai ordenar a partir de A até Z, né? Pelo alfabeto. E aqui eu posso finalizar. Então, basicamente, como eu estou fazendo um left join,
ele vai trazer todas as minhas informações da minha tabela à esquerda. A minha tabela à esquerda, no caso, após o from, é a minha venda janeiro. Então, ele vai trazer todas as minhas vendas que ocorreram no mês de janeiro, e ele só vai fazer esse cálculo e trazer o valor de desconto se ele encontrar o nome valendo a mesma coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui Fernando e também a data da venda. Então, por exemplo, a data de venda tanto na tabela de descontos e na tabela de vendas de janeiro foi a mesma. Então, ele vai fazer o cálculo e vai trazer também o valor de desconto nessa tabela. Esqueci aqui de fechar com ponto e vírgula. Então, vamos criar nossos exemplos primeiramente. Então, ele criou aqui os dois datasets. E agora podemos criar a nossa tabela final do mês de janeiro. Então, você pode observar, como eu falei, nos casos em que ele encontrou o nome valendo a mesma coisa e também a data, ele trouxe. Então, Fernando, por exemplo, o valor de venda era 1.000. Porém, na nossa tabela de descontos, tinha um desconto para esse cliente de 200. Então, o valor final de venda para esse cliente, na verdade, foi 800. E assim por diante. Então, o Cláudio também, o valor de venda da tabela era de 2.420 centavos e houve um desconto de 400. Então, o valor final desse cliente foi de 2.020 centavos. Porém, você pode não querer dessa forma, né? Você pode querer somente que ele traga os valores que teve desconto. Então, ele não vai trazer mais, por exemplo, a Analice, né? Que não teve desconto no mês de janeiro. Então, basta a gente alterar aqui. Agora não será mais um left join, será um inner join. Então, ele só vai trazer na minha tabela final janeiro os clientes que têm o nome igual nas duas tabelas. Então, Analice, podemos verificar aqui que só tem na tabela de vendas de janeiro. Não há na tabela de descontos o registro da Analice. Então, ele não vai trazer para mim. Vamos testar. E você pode observar que ele realmente só trouxe clientes que teve esse desconto, né, durante o mês.